Estamos em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, no escritório do advogado de imigração, Dr. Alexandre Piquet. Ele conversará conosco, em exclusividade, sobre um projeto de lei que está aterrorizando o imigrante indocumentado. Em junho de 2019, o governador DeSantis assinou essa lei que coibia o que a gente chama de cidade-santuário, que são políticas pró-imigrantes, mais especificamente políticas mais relaxadas em relação ao dia a dia da vida de um imigrante indocumentado aqui nos Estados Unidos. A Flórida baniu estas cidades santuário, como são chamadas, são as cidades que têm políticas locais de proteção aos imigrantes indocumentados, e foi o 12º estado nos Estados Unidos a fazê-lo. Com esse banimento, em junho de 2019, houve, obviamente, revolta do público em geral, e muitos grupos de apoio ao imigrante entraram com pedidos de cancelamento ou a reversão dessa lei. Uma porção dessa lei, parte dela, especificamente que obrigava as autoridades locais, como por exemplo Polícia Civil, Polícia de Trânsito, a contribuírem com as autoridades federais de imigração, ou mais especificamente o ICE, que é a Polícia da Imigração. O que deixou a Flórida, apesar de ainda com a lei SB 168, parte dela em vigor e, portanto, prevalecendo o banimento da cidade-santuário no estado da Flórida, em fevereiro deste ano, o governador DeSantis apresentou um novo projeto, que é o SB 1718, que ele é mais abrangente nas políticas contra o imigrante indocumentado. Como esse projeto de lei poderá afetar os imigrantes brasileiros indocumentados? Existem 12 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Metade veio com algum visto válido e ficou fora do prazo, né? São os que chamamos de fora de status. E a outra metade vieram pela fronteira, entraram sem inspeção, que a gente chama Entry Without Inspection. Essas medidas visam a coibir e a perseguir essa parcela dos indocumentados que não tiveram nenhum tipo de status aqui nunca no país. Esse novo projeto de lei, SB 1718, ele vem a expandir a ação do Estado no combate à imigração ilegal, ao imigrante indocumentado. É uma proposta que vai ser votada agora pelo Congresso e Senado do Estado, em que, entre outros pontos, existem 5 que são os mais preocupantes. O primeiro deles é uma cláusula onde criminaliza considera como ofensa grave de terceiro grau, punível com até 5 anos de prisão, qualquer cidadão americano ou residente permanente portador de green card, ou seja, legal aqui no país, que dê transporte ou abrigo a um imigrante ilegal, indocumentado. Que você saiba ou razoavelmente deveria saber que é documentado, que está ilegal no país. O segundo dele é que invalida a licença de habilitação, né, carteira de habilitação, emitida por outros estados para aqueles imigrantes indocumentados. Existem 19 estados nos Estados Unidos, mais Washington, D.C., então são 19 estados e mais a capital federal, que emitem carteira de habilitação para os indocumentados. Aqui na Flórida não é emitido, e a partir se esse projeto virar lei, será proibido também a condução de um veículo com carteiras desses estados, se você for indocumentado, obviamente. O terceiro ponto é aquele em que obriga hospitais a coletarem informação sobre status imigratório de todos os pacientes. Então, nos formulários vai ter
você é cidadão americano, residente permanente ou indocumentado. E trimestralmente eles são obrigados, os hospitais vão ser obrigados a enviar esse relatório para as autoridades federais de imigração. O quarto ponto é detentores de proteções temporárias, como o DACA, que é é a proteção, a deportação e a concessão concessão e emissão de autorização de trabalho para menores de idade que chegaram aqui ilegalmente com seus pais, mas cresceram aqui no país, estudaram aqui nos Estados Unidos, não conhecem muitas vezes não conhecem o seu país, porque nunca puderam sair, e então tem essa proteção chama-se DACA, que tem eles têm autorização de trabalho e tem a proteção de não serão deportados. Esses beneficiados pelo DACA não vão poder tirar a licença para a prática do direito, não vão poder se tornar advogados. Isso está nesse projeto de lei SB 1718, bem especificamente. O estado da Flórida tem 40 mil estudantes protegidos pelo DACA que estão em ensino superior e que vão ser impactados. O quinto ponto é que proposta para aumento das penalidades para as empresas que deem emprego para os trabalhadores indocumentados. Então hoje essas multas que hoje estão em torno de $500 por ocorrência, a proposta é aumentar para $1.000 a primeira ocorrência e $2.500 para as ocorrências subsequentes. E elas vão desde essas multas até a perda da licença do estabelecimento. Tá? Ou seja, o estabelecimento vai efetivamente poder perder a sua licença para funcionar caso dê emprego para ilegais. Fora isso, existem algumas provisões do tipo: se o cliente de um estabelecimento comercial desconfia ou simplesmente pensa que naquele estabelecimento existem trabalhadores ilegais, ele pode fazer uma denúncia para as autoridades federais, e então as autoridades federais vão ter que abrir um inquérito, uma investigação e averiguar se aquilo, se aquela informação é verdadeira. Nosso escritório, Piquet Law Firm, está dedicado ao direito de imigração, direito imobiliário, tributário e empresarial para todos aqueles que desejam fazer negócios, morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos. Nosso endereço principal é 1000 Brickell Avenue, aqui em Miami, no 7º andar. Você pode acessar a nossa página www.piquetlawfirm.com, piquetlawfirm.com, mídias sociais, Piquet Law Firm, o nosso telefone direto aqui, 786-558-8054, lembrando que se estiver ligando de fora dos Estados Unidos, tem que colocar o +1, que é o prefixo dos Estados Unidos, e o e-mail pode ser enviado para info@piquetlawfirm.com.